Prepare-se. Vamos continuar nossa viagem no livro O Poder do Subconsciente. Para uma melhor absorção de todo o conteúdo maravilhoso desse livro, eu sugiro que você procure um lugar confortável, onde você possa ficar bem tranquilo. Agora concentre-se na sua respiração. Respire profundamente e solte lentamente o ar pelo nariz. Respire mais uma vez profundamente, soltando o ar pelo nariz. Nesse momento você sente todo o seu corpo ficando mais calmo. Seus órgãos, seus sentidos estão todos se acalmando mais e mais. E à medida que você ouve a minha voz e se concentra nos meus comandos, você relaxa cada vez mais. Continue respirando, prestando atenção em cada parte do seu corpo que está cada vez mais calma. Respire mais uma vez e solte o ar pelas narinas lentamente. Isso, muito bem. Nós vamos ver agora o capítulo 2, como trabalha a sua mente. Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora. É você pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. A lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ideias ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa de fracasso, frustração e infidelidade. Quando você começa a pensar e sentir da maneira certa, as consequências inevitáveis são a paz de espírito e corpo saudável. A única coisa necessária é conseguir com que sua mente subconsciente aceite a ideia. Você dá a ordem ou a determinação e seu subconsciente fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. Logo que o seu subconsciente aceita uma ideia, começa a pô-la em execução imediatamente. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existe dentro de você. Algumas vezes pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas, muito mais tempo. Seus métodos estão além da nossa compreensão. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são os ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos contribuem a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente. Na devida ocasião, virão à tona na experiência exterior que lhe corresponde. Experiências de psicólogos. Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas e em estado hipnótico demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também repetidamente que a mente subconsciente aceitará quaisquer sugestão, mesmo que sejam falsas. Sua natureza para ilustrar a submissão da mente consciente à sugestão, basta dizer que o hipnotizador experiente sugere a um dos seus pacientes que ele é o Napoleão Bonaparte, ou mesmo um cachorro ou um gato. O paciente agirá da maneira como lhe foi sugerida,
com uma perfeição inimaginável. Sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita ser realmente o que foi sugerido. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus pacientes um estado hipnótico que suas costas estão coçando, e a outra que seu nariz está sangrando, e a outra que é uma estátua de mármore. Cada qual agirá de acordo com a sugestão que lhe foi feita, totalmente alheio a tudo que o cerca e que não pertence ao universo formado por sua ideia. Esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre a mente consciente racional e a sua mente subconsciente, que é impessoal, não seletiva e que aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredite ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspirem e encham a sua alma de alegria. Mente consciente são os 5 sentidos físicos. A maior função dela é a do raciocínio. A mente subjetiva aprende por intuição, a sede das suas emoções e o depósito da sua memória. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A sua mente subconsciente não pode argumentar. Portanto, se você der sugestões erradas, ela as aceitará como verdadeiras e procederá para que se transformem em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam-se em pensamentos impressos em sua mente subconsciente por meio da fé. Se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente, o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. Seu subconsciente vai aceitá-los, formando assim hábitos novos e saudáveis de pensamento e vida, pois o subconsciente é a sede do hábito. Se você se entregou ao medo, à angústia e a outras formas destrutivas de pensar, o remédio é reconhecer a onipotência da sua mente subconsciente e determinar que lhe venham a liberdade, a felicidade e a saúde perfeita. Sua mente subconsciente, sendo criadora e de origem divina, tratará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tanto sabiamente lhe determinou. O tremendo poder da sugestão. Leis básicas da mente. A mente subconsciente é submissa a qualquer sugestão. Como você sabe, a mente subconsciente não faz comparações nem contrastes, não raciocina nem pensa coisas por si própria. Essa última função pertence à sua mente consciente, à sua mente racional. A mente subconsciente limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela mente consciente. Não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir. O caso agora a ser narrado é um exemplo clássico do tremendo poder da sugestão. Imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo nesse estilo: "Você parece muito doente. Como está pálido? Estou certo que vai enjoar. Deixe-me ajudá-lo a ir para o seu camarote." O passageiro fica pálido. A sugestão de enjoo associa-se imediatamente com seus próprios receios e pressentimentos e ele aceita a sua ajuda para ir ao camarote. E lá, a sua sugestão negativa, que foi aceita, se transforma em realidade. Reações diferentes para a mesma sugestão. É exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão, por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro do navio e lhe diz, em tom de simpatia: "Meu caro amigo, você parece muito doente. Não está passando mal?" Tenho a impressão que você vai enjoar. De acordo com o seu temperamento, o marinheiro vai rir da sua piada,
ou vai ficar levemente irritado. Nesse exemplo, sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ele não se associa na mente do marinheiro com a sua própria imunidade ao enjoo. Portanto, não há medo e nem preocupação, e sim uma confiança em si próprio. O dicionário informa que sugestão é o ato ou o estado de colocar alguma coisa na mente de alguém. O processo mental pelo qual o pensamento ou a ideia que se sugeriu é recebido, aceito e posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que a sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que esteja contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo de enjoo. Convencera-se a si próprio de sua imunidade e sugestão negativa não tivera o menor poder sobre ele. A sugestão ao passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente do enjoo. Cada um de nós possui os seus próprios medos interiores, crenças e opiniões, e essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas. Como ele perdeu o braço? De 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, realiza uma série de conferências no Fórum da Verdade de Londres. Esse fórum foi fundado por mim há alguns anos. Sua diretora, a doutora Evelyn Fleet, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Dizia o artigo que, por um período de 2 anos aproximadamente, um homem fez a seguinte sugestão à sua mente subconsciente: daria meu braço direito para ver a minha filha curada. Parecia que sua filha sofria de uma espécie de doença de pele considerada incurável. O tratamento médico não conseguira avaliar o estado da jovem. O pai desejava intensamente a sua cura, a ponto de formular seu desejo nas palavras acima citadas. A doutora Evelyn Fleet contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava passeando quando o carro chocou-se com outro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença de pele da filha. Dê ao seu subconsciente apenas sugestões que curem, que tragam felicidade, que enobreçam e inspirem. Lembre-se que o seu subconsciente não sabe distinguir uma pilheira ou uma brincadeira. Ele leva tudo ao pé da letra. Como a autossugestão afasta o medo. Autossugestão significa sugerir algo definido e específico a si próprio. A autossugestão pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos. Exemplo: uma jovem cantora foi convidada a dar uma audição. Ela esperava muito por essa ocasião, mas nas 3 últimas oportunidades anteriores que tivera, falhava miseravelmente devido ao seu medo de fracassar. Essa jovem possuía uma linda voz, mas vivia dizendo a si mesma: quando chega a minha oportunidade de cantar, talvez não gostem de mim. Mas eu estou cheia de medo, eu estou cheia de angústia, não vão gostar de mim. O seu subconsciente aceitava essas autossugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes em sua experiência. A causa do seu fracasso era, portanto, uma autossugestão involuntária, isso é, pensamentos de medo silenciosos, emocionalizados. Recuperação da memória. Ela superou tudo isso com a seguinte técnica: 3 vezes por dia, trancava-se sozinha num quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos. Serenava a mente e o corpo da melhor maneira que podia. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ela procurava neutralizar a sugestão do medo, dizendo para si própria: canto muito bem, sou uma mulher equilibrada, estou calma, serena e confiante. Impregnando-se com todo o seu sentimento por uns 5 ou 10 vezes,
Em cada ocasião ela repetia. Efetuava 3 sessões diariamente e mais uma antes de dormir. No fim de uma semana estava inteiramente tranquila e confiante. Quando chegou o convite para seu teste, cantou de maneira admirável. Recuperação da memória. Uma mulher de 75 anos de idade tinha o hábito de dizer para si própria: estou perdendo a memória. Um dia ela resolveu mudar de procedimento e começou a fazer-lhe a seguinte sugestão: a partir de hoje, a minha memória está melhorando em todos os sentidos. Sempre me lembrarei do que necessito saber, a qualquer momento e em qualquer lugar. As impressões recebidas por mim serão mais claras e mais definidas. Saberei conservá-las automaticamente e com facilidade. Qualquer coisa que eu deseje lembrar, apresentar-se-á imediatamente de forma correta na minha mente. Estou melhorando rapidamente a cada dia e dentro de muito pouco tempo, minha memória será melhor do que nunca. Ao fim de 3 semanas, sua memória voltou ao normal e ela ficou encantada. Mais um caso. Como ele dominou seu temperamento agressivo. Muitas pessoas que se queixavam de um temperamento agressivo e mal-humorado mostraram-se bastante suscetíveis à autossugestão e observaram resultados maravilhosos com a repetição das seguintes palavras 3 ou 4 vezes por dia, de manhã, à tarde e pouco antes de dormir, durante cerca de 1 mês. De hoje em diante, serei uma pessoa bem-humorada. Estarei normalmente alegre, feliz e bem disposto. De dia para o dia me tornarei mais simpático e compreensivo. Vou tornar-me um centro de cordialidade e boa vontade para com todos os que me cercam, impregnando-me de bom humor, de estado de alegria, felicidade e boa vontade. Estou me tornando o meu estado de espírito natural e normal. Sou uma pessoa agradável. Você já aceitou alguma dessas sugestões? Desde a infância que a maioria de nós tem recebido sugestões negativas. Não sabendo como impedi-las, aceitamos-las inconscientemente. Aqui estão algumas dessas sugestões negativas. Não faça isso. Você nunca será nada na vida. Você não deve fazer isso. Você vai fracassar. Você não tem nenhuma possibilidade. Você está completamente errado. Não interessa. Não importa o que você sabe, e sim as pessoas que conhecem. O mundo está cada vez pior. Que adianta? Ninguém se importa. Não adianta esforçar-se tanto. Você já está muito velho para isso. As coisas estão ficando cada vez piores. A vida é uma interminável corrida de obstáculos. Amor é coisa para passarinho. Você não vai conseguir ganhar. Daqui a pouco você vai falir. Tome cuidado, senão apanha o vírus. Você não pode confiar em ninguém. E muitas outras coisas. A menos que, quando adulto, você use autossugestões construtivas, que são uma terapia de reconhecimento. As impressões feitas do passado podem causar padrões de comportamentos que serão responsáveis pelo seu fracasso na sua vida pessoal e na sua vida social. A autossugestão é um meio de libertá-lo da massa do condicionamento verbal negativo que você foi condicionado desde a sua infância e provocou várias distorções na sua vida, tornando difícil o seu desenvolvimento de bons hábitos. Mas você pode neutralizar as sugestões negativas. Verifique regularmente as sugestões negativas que as outras pessoas poderão ter lhe feito. Você não tem que ser influenciado pela sugestão negativa. Todos nós sofremos dela em nossa infância e juventude. Se você olhar para trás, pode facilmente recordar como seus pais, amigos, parentes, professores, companheiros contribuíram para uma campanha de sugestões negativas. Estude as coisas que lhes são ditas e descobrirá que muitas sugestões negativas vieram sob a forma de propaganda. O objetivo da maior parte do que se disse foi controlá-lo e estimular-lhe o medo. Agora olhe como a sugestão matou um homem. Eis aqui um exemplo de heterossugestão, uma sugestão dada por outra pessoa. Um parente meu foi a um vidente de bola de cristal da Índia
e ele tinha apenas 41 anos. Ele disse que o seu coração estava ruim e que ele morreria na próxima lua nova. Ele começou a contar a todos os membros da família a predição, preparando inclusive o seu testamento. Essa poderosa sugestão entrou em seu subconsciente porque ele a aceitou. Meu parente contou-me também que o vidente era considerado como um possuidor de estranhos poderes ocultos e achava que podia fazer mal ou bem às pessoas. Ele morreu como fora previsto, sem saber que era a causa da sua própria morte. Acredito que muitos de nós já ouviram contar semelhantes histórias estúpidas, ridículas e supersticiosas. Vejamos agora o que aconteceu à luz do conhecimento da maneira pela qual funciona o subconsciente. O que quer que a mente consciente e racional do homem acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá de acordo. Meu parente era feliz, gozava de boa saúde, era um homem forte, era um homem vigoroso, como foi visitar o adivinho. Este lhe deu uma sugestão bastante negativa, que ele aceitou. Ficou aterrorizado e frequentemente pensava no ato que ia morrer na próxima lua nova. Contou a todo mundo o caso e se preparou para o fim. Essa ideia tomou conta da sua mente, tendo como causa o seu próprio pensamento. Ele provocou a sua própria morte, ou melhor, a destruição do seu corpo material, com seu medo da expectativa do fim. O adivinho que previra sua morte não tinha mais poder do que pedras e gravetos dos campos. A sua sugestão não tinha o poder de criar nem provocar o fim que ele indicara. Se meu parente conhecesse as leis da mente, teria rejeitado inteiramente a sua sugestão negativa e se recusaria a dar qualquer atenção maior às palavras do adivinho, sabendo que, no fundo de si próprio, que era o governador e controlador por seus próprios sentimentos e pensamentos, como flechas de latas atiradas contra um navio de guerra, a profecia poderia ser completamente neutralizada, sem que lhe adivinhasse nenhum mal. As sugestões que os outros lhe fazem não têm nenhum poder sobre você, a não ser o poder que você próprio lhe dá, através dos seus pensamentos. Você tem que dar o seu consentimento mental, tem que se nutrir do pensamento. Só então ele se torna seu pensamento e você começa a executá-lo. Lembre-se, você tem a capacidade de escolha. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. O poder da premissa. Um professor universitário que assistiu a algumas das minhas conferências sobre a ciência da mente disse-me: tudo em minha vida está em desordem. Perdi minha saúde, dinheiro e amigos. Tudo que eu faço dá errado. Expliquei-lhe que devia estabelecer uma premissa maior em seu pensamento, segundo a qual a inteligência infinita de sua mente subconsciente o estava guiando, dirigindo e fazendo com que prosperasse espiritualmente, mentalmente e materialmente. Depois, a sua mente subconsciente iria automaticamente dirigi-lo sabiamente em seus investimentos e decisões, curando também o seu corpo e devolvendo-lhe a paz de espírito e a tranquilidade. O professor formulou um quadro global de como desejava que sua vida fosse, sendo esta a sua premissa maior. A infinita inteligência me dirige e me guia em todos os meus caminhos. A saúde perfeita é minha e a lei da harmonia opera em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são coisas que me pertencem. O princípio da ação correta e a ordem divina governam minha vida inteiramente. Sei que a premissa maior se baseia nas verdades eternas da vida e sei, e sinto, e creio que o meu subconsciente reage de acordo com o pensamento da minha mente consciente. Escreveu-me depois dizendo: repeti as afirmações acima devagar, com calma e sentimento várias vezes por dia, sabendo que elas estavam mergulhando profundamente em meu subconsciente e que os resultados logo viriam. Sou profundamente grato pela entrevista que me concedeu e gostaria de acrescentar que todos os setores da minha vida estão mudando para melhor. Isso realmente funciona. Revisão dos pontos importantes. 1. Pense no bem e o bem lhe seguirá. Pense no mal e o mal lhe seguirá. 2. Você é aquilo que pensa no decorrer de todos os seus dias.
O seu subconsciente não discute com você. Aceita o que a sua mente consciente determina. Embora possa ser verdade, nunca diga que isso está além das minhas posses. Procure um pensamento melhor e afirme que comprarei isso, prometo-o a mim mesmo. 3. Você tem o poder de escolha. Escolha saúde e felicidade. Você pode escolher a cordialidade ou preferir ser antipático. Escolha ser prestativo, alegre, cordial e simpático, que todo mundo lhe corresponderá. Esta é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade admirável. 4. A sua mente consciente é a sentinela do portão. Tem como principal função proteger o subconsciente das impressões falsas. Procure acreditar que algo de bom vai acontecer e está acontecendo agora mesmo. O seu maior poder é a sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade e a abundância. 5. As sugestões e afirmações de outros não têm poder para prejudicá-lo. O único poder é a ação do seu próprio pensamento. Você pode escolher a rejeição dos pensamentos e afirmações dos outros. Você tem o poder de escolher como reagirá, se aceitará a sugestão ou não. 6. Tome cuidado com o que você diz. Você terá que dar conta de cada palavra irresponsável. Nunca diga, vou fracassar, perderei meu emprego, não posso pagar o aluguel. O seu subconsciente não sabe distinguir uma verdade de uma brincadeira. Faz com que todas essas coisas se tornem verdade. 7. A sua mente não é voltada para o mal. Nenhuma força da natureza é. Tudo depende de como você usa os poderes da natureza. Use a sua mente para fazer as pessoas felizes, se beneficiar e inspirar todas as pessoas ao seu redor. 8. Nunca diga que não pode fazer alguma coisa. Supere o seu temor substituindo pela seguinte afirmação: posso fazer todas as coisas através do poder da minha mente subconsciente. 9. Comece a pensar do ponto de vista das eternas verdades e princípios da vida, e não do ponto de vista do medo, da ignorância e da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha os seus próprios pensamentos e tome as suas próprias decisões. 10. Você é o capitão da sua alma, do seu subconsciente, e o senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde, escolha a felicidade. 11. O que quer que sua mente consciente acredite ser verdade, o seu subconsciente aceitará e fará com que se transforme em verdade mesmo. Acredite na sua boa fortuna, na orientação divina, na ação corretora e em todas as bênçãos da sua vida. Finalizamos o capítulo 2 e você pode voltar para o aqui e agora, se sentindo muito bem, trazendo todas as verdades que você aprendeu com esse capítulo desse livro, onde você vai usar a sua mente a seu favor para que traga vida, saúde e abundância para você. Muitas riquezas, muita sabedoria, paz e muita alegria. Volte para o aqui e agora, no seu tempo, se sentindo muito bem. Isso, devagar, voltando para o aqui e agora, se sentindo muito bem.